e o resultado dessas investigações que eu ia fazendo lá. E a repercussão foi muito grande, principalmente porque aquela região colonizada por pessoal do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, que tem família lá no Sul ainda. Uhum. E as famílias ouviam pela Voz do Brasil a notícia e já ligavam para os parentes lá, né? Querendo saber o que aconteceu aí em Lucas, algum problema, você está bem de saúde? Então a gente viu que a Voz do Brasil chega, né? Inclusive repercussão na Europa também. Na Europa? Na Europa, inclusive, onde os bancos que financiam a exportação da soja brasileira, etc., cobram, né? Seus acionistas cobram muito a qualidade do produto que eles estão financiando. Então a gente viu que a repercussão foi bastante grande e o veículo mais imediato foi esse, foi via Voz do Brasil e a Rádio Nacional da Amazônia, e depois nós fomos aí trabalhar o material, editá-lo, saiu uma série de 6 reportagens na TV Nacional, que distribuiu para a rede pública e para a Agência Brasil, né? Que é onde até hoje está lá no site, na série de grandes reportagens da Agência Brasil, tem lá a grande reportagem, a ameaça do agrotóxico. E são uma série de 25 matérias que contam todo esse acontecido lá e essas repercussões. Então nós fomos aí saber dos especialistas na área de saúde, na área de agricultura, né? Nós fomos levantar a opinião desses especialistas sobre o que havia acontecido lá, né? Quais são as pesquisas que estão sendo feitas na área da saúde, principalmente, a questão dos efeitos dos agrotóxicos, né? Os efeitos em termos de genética, principalmente. Aí nós estamos falando no caso daquelas conduzidas pela Fiocruz, né? Pela Fiocruz. E pela Universidade Federal de Brasília também. Universidade de Brasília. A Universidade de Brasília, geneticistas aí, o pessoal também tem informação aí. O pessoal da Universidade Federal do Mato Grosso, lá o Dr. Vanderlei Pignatti, o Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal, montou, inclusive, um projeto de pesquisa lá, junto com a Fiocruz, para monitorar os níveis de agrotóxicos nos rios, nas lagoas, nos alimentos, na água que se consome na cidade. E está fazendo esse monitoramento. Em breve vão sair relatórios sobre o que está acontecendo lá. Segundo eu li, há um registro também do aumento de processos abortivos, né? Um abortamento superior, e que se busca comprovar o relacionamento que haverá entre a contaminação da água e ambiental em geral com a vida das gestantes, né? Porque você sabe que a pesquisa sobre esses efeitos do agrotóxico é a mais difícil de ser feita. Porque não pode se injetar agrotóxico na veia da pessoa para saber o resultado. Então ela é feita principalmente através das notificações do Sistema Público de Saúde. Se não existe notificação, você não consegue associar causas e efeitos. Então nós vimos, por exemplo, que municípios muito menores do que Lucas do Rio Verde, que produzem 10 vezes menos grãos, portanto consomem pelo menos 10 vezes menos agrotóxicos, tinham notificações de 50 casos de intoxicação por agrotóxico. No entanto, as estatísticas de Lucas tinham 1 caso de intoxicação. Então a gente vê que havia um problema sério ali na questão da notificação. Há um problema, inclusive, no registro por parte das autoridades de saúde. Então. Exato. E se a gente pega as pesquisas que já existem na Fiocruz sobre esse assunto, né? Então foi constatado, por exemplo, a presença de agrotóxicos no leite materno, em regiões de uso intensivo de agrotóxicos. A presença desses agrotóxicos no leito dos fundos dos rios, nos cascalhos. A presença dos agrotóxicos na bacia do Pantanal, nesses rios que abastecem a Amazônia, como é o caso lá do Telespires, o Rio Verde, Telespires, etc., que vão abastecer a bacia amazônica. Então, todo esse uso que está se fazendo desses agrotóxicos, ele não é inócuo. Ele tem vários tipos de consequência. E as pesquisas em saúde estão tentando justamente levantar que tipo de deformações, de alterações e de cânceres que são causados pelos agrotóxicos ao longo de uma população está sujeita a essas constantes aplicações desses produtos, né? Paulo, nós colocamos o título desse programa, um alerta a partir da ameaça dos agrotóxicos, né? Qual o papel que você atribuiria
ao jornalismo para, especialmente aquele chamado jornalismo ambiental, né, a partir de problemas muito variados dessa natureza que nós estamos enfrentando hoje, mas que nem sempre a sociedade adquiriu uma plena consciência sobre que políticas públicas preventivas adotar. Eu acho que o jornalismo aí tem um papel fundamental. Tanto é que um dos objetivos de eu escrever esse livro é eu ter sido estimulado, né, por antigos jornalistas, etc., que consideraram que as novas gerações de jornalistas precisam ter acesso à história de uma reportagem dessa, bastante complexa, bastante aprofundada, né, para que se faça um jornalismo que tenha profundidade, que consiga dar uma informação de qualidade, que realmente desperte as pessoas para um determinado problema e que essas pessoas, que essa discussão ganhe a sociedade. Porque é a sociedade que vai se posicionar a favor ou contra, e etc. Né? E construir seus instrumentos de defesa. Seus instrumentos de defesa, de fiscalização, de controle, e etc. Então esse é um dos aspectos que esse livro tem toda essa narrativa do processo de produção da notícia, de uma notícia de difíceis condições de se produzir, inclusive. E você vendo que só era possível ser feito isso numa emissora pública, né? Porque enquanto isso a mídia privada ou não noticiou o caso, ou quando noticiou tratou como um caso de polícia. Um caso que, não, vamos achar um culpado, punimos o culpado e resolvemos o problema. Enquanto que nós somos no caminho inverso. Não, isso não é um caso de polícia. Isso é um caso de políticas públicas que não estão sendo cumpridas. Então, quais são essas políticas públicas? Quem são as pessoas, as instituições responsáveis por essas políticas públicas? Por que elas não estão fazendo o seu dever, conforme está previsto na lei? Então, nós vamos levantar todo esse processo, né? E isso tudo está narrado no livro, como a história da reportagem e também o próprio conteúdo em si, trazendo um pouco dessas pesquisas em saúde pública e etc. E esse trabalho de investigação também feito pelos cientistas da Fiocruz, o Dr. Vanderlei Pignatti, a Universidade Federal lá do Mato Grosso, tentando agir na região, o próprio Ministério Público, né, do Mato Grosso também, colaborando nas investigações e nas providências, principalmente nas providências para que haja um controle efetivo desse uso, que ele não seja indiscriminado. Ok. Fica aí, portanto, a dica para esse livro de reportagem: um avião contorna o pé de Jatobá e a nuvem de agrotóxico pousa na cidade. E junto com a dica fica o alerta para a necessidade de que informações sobre problemas dessa natureza circulem cada vez com mais força, amplitude e veemência para que consigam produzir as políticas públicas a que todos nós fazemos jus e são indispensáveis. Paulo Machado, muito obrigado pela sua presença aqui no programa Cidadania. Eu que agradeço. A vocês de casa que nos acompanharam, obrigado pela sua atenção. Aí na tela você está vendo uma forma de entrar em contato conosco caso queira. É o www.senado.gov.br/TV. Obrigado mesmo pela sua audiência. Até o próximo Cidadania. Tchau.